Sabe, muitas vezes nós julgamos as pessoas, julgamos a atitude das pessoas, e nós não percebemos que nós também somos falhos, que nós também somos muitas vezes igual, ou às vezes até pior. É claro, como eu disse, o nosso senso de justiça, ao se deparar com um estuprador, por exemplo, a primeira coisa que a gente julga é que eu nunca fiz isso. Mas se você olhar diante da palavra de Deus, não existe pecadinho e pecadão. Deus não faz acepção. Deus olha para o branco como Ele olha para o preto. Deus olha, para o homem bem casado como Ele olha para o homossexual. Deus olha para a mulher de família como Ele olha para a prostituta. Para Deus não há diferença. O amor de Deus não faz dissensão, não faz separação de pessoas. Nós é quem fazemos. Nós é quem julgamos. E eles chegam e Jesus, a Bíblia diz que ele se abaixa e fica escrevendo no chão. E eu imagino que Jesus fica ali, escrevendo na terra. A Bíblia não relata o que Jesus escreve. A Bíblia não relata o que ele estava anotando no chão. Mas vamos brincar, de imaginar, vamos brincar de faz de conta. Vamos imaginar que Jesus estava escrevendo alguns pecados das pessoas que estavam ali presentes. Vamos imaginar que Jesus estava rabiscando na terra o pecado daquele povo, daquelas pessoas. A Bíblia diz que, quando Jesus disse, aquele que não tiver nenhum pecado, esse seja o primeiro a tirar a pedra, esse seja o primeiro a apedrejar esta mulher. E a Bíblia diz que nenhum daqueles homens, a sua consciência, fez com que nenhum deles conseguisse julgar mais aquela mulher. O mentiroso se deu conta de que ele também era errado. O corrupto se deu conta de que ele também era falho. E um a um, a contar dos mais velhos, todos eles foram embora. Todos eles abandonaram aquela mulher e Jesus ali. Sabe, toda vez que você olha para uma pessoa que te fez alguma coisa, de repente te ofendeu, de repente é uma pessoa que te deve, talvez uma pessoa que ofendeu a sua família, ou quem sabe alguém da sua própria família que te feriu, e você não consegue perdoar, mas você está se colocando numa posição melhor que essa pessoa. É como se você dissesse que você nunca errou, que você nunca falhou. E a Bíblia diz que Jesus então, erguendo-se Jesus e vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Onde estão aqueles famintos por justiça? Onde eles estão? Sabe, a Bíblia diz que na mesma medida em que nós medimos alguém, nós seremos medidos. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: que a mesma falta de perdão que eu tiver com o meu irmão, eu não posso ter esse perdão. Porque toda vez que eu cobrar um erro de alguém, eu vou ser cobrado do meu erro. Jesus disse, na oração do Pai Nosso, quando estava nos ensinando a orar no Pai Nosso: perdoa-nos, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Sabe, a gente
é a tendência, eu acho que do ser humano, a tendência natural do homem, achar que nós sempre somos melhores que os outros. Mas eu quero te dizer nessa noite, o perdão tem um poder divino de curar, de libertar. Sabe, a história dessa mulher é fantástica, porque ela era digna, a lei dava respaldo, a lei dizia que ela deveria realmente ser apedrejada. Se Jesus dissesse, então vamos lá, façam fila e vamos todos apedrejá-la, Jesus estaria cumprindo com a lei. Não teria nada de errado, falando da forma legal. Mas Jesus viu que ele podia transformar a vida daquela mulher. E transformando a vida dela, muitas outras poderiam ser transformadas. Uma vez eu vi uma história de um homem. Ele matou um rapaz e ele foi preso. E desde o dia em que ele foi preso, sempre ia uma senhora visitá-lo na prisão. E aquela mulher sempre levava roupas, levava alimento, sempre cuidava dele. E quando ele saiu da prisão, aquela mulher convidou ele para ir morar na casa dela. E ele foi. E só então ele descobriu que aquela mulher era a mãe da pessoa que ele havia matado. Imagine o que isso não deve ter feito, o que isso não deve ter mexido, a transformação que esse homem não deve ter passado por saber que a mulher que tratava ele como um filho era a mãe da pessoa que ele havia matado. O poder do perdão dessa mulher, o que não deve ter feito, o que não deve ter transformado a vida deste homem. Sabe, o amor de Deus é algo extremamente grande. E muitas vezes a gente não consegue compreender com a nossa mente, porque a nossa mente é limitada, a nossa mente tem limites. Mas o amor de Deus é fantástico. Desde que o homem caiu, desde que o homem pecou, Deus criou, Deus estabeleceu o perdão como meio de reconciliação, para que o homem tivesse a oportunidade de se reconciliar novamente com Deus. E nós vemos em toda a história, do começo até o final da Bíblia, o perdão alcançando e transformando vidas, alcançando e mudando vidas. Sabe, Pedro havia andado 3 anos e meio acompanhando Jesus todos os dias. Pedro, você vai ver que do grupo de discípulos, Pedro fazia parte da nata, né? Pedro fazia parte dos que eram mais achegados a Jesus. E quando Jesus mais precisava de Pedro, quando Jesus mais necessitava que Pedro estivesse ao seu lado, a Bíblia diz que Pedro negou Jesus 3 vezes. A Bíblia diz que Pedro se recusou a aceitar, né, a confessar que ele conhecia Jesus. Ele disse: não, esse homem eu não conheço, nunca ouvi. E a Bíblia diz que, como Jesus havia profetizado, como Jesus havia dito, né, depois que ele negou pela 3ª vez,
quando o galo cantou, a Bíblia diz que Pedro ficou completamente triste. Pedro caiu em si e ficou muito triste. E se você for ler a história de Pedro, você vai ver que Pedro desistiu de ser discípulo. Pedro, ele não se achou mais digno de continuar sendo discípulo de Jesus. Você vai ver que Pedro, ele abandona Jesus. Quando Jesus chamou Pedro, Jesus disse: vem que eu vou fazer. Pedro era pescador e Jesus disse: larga as redes, abandona os barcos, porque eu quero fazer de você um pescador de homens. E quando Pedro nega Jesus, você vai notar que Pedro volta ao mar. Ele volta à sua atividade anterior de pescador, porque ele não se achava mais digno de ser discípulo de Jesus. Ele não se achava mais digno de poder estar, de seguir, de dar continuidade ao trabalho que Jesus havia começado. Ele volta a ser um pescador, ele volta para o mar.